Olá, professores, sejam muito bem-vindos, professores de Química, os professores de Física. Hoje nosso encontro é com essas duas disciplinas, vai ser mais por área. Já adiantando, né, muitas pessoas perguntaram porque no dia que eu gravei o vídeo eu coloquei que nós teríamos nosso encontro de Química. O Juvenal falou que teria o de Biologia e a gente acabou esquecendo de falar que como nós não temos um PCNP para Ciências e nenhum específico para Física, nós que vamos auxiliar na medida do que for possível, tá bom? Então eu vou ficar com Física, eu vou trabalhar com vocês Química e Física, e o Juvenal vai trabalhar Biologia e Ciências, tá bom? Então as nossas ATPCs, a partir dessa semana, vai ser contemplado as duas disciplinas, não fiquem preocupados, tá bom? Então vamos dar uma olhadinha na nossa pauta, no que nós teremos nesse nosso primeiro ATPC de disciplina, né? Então, a gente vai falar um pouquinho sobre algumas informações gerais, as interações, as presenças, as devolutivas, né? Como que isso vai acontecer, como que isso acontece tanto na escola como acontece aqui com a gente. Então, vou colocar algumas coisas para vocês, porque está gerando uma certa confusão, certo conflito, algumas informações estão desencontradas, tá? Depois disso, eu vou mostrar para vocês o quadro de habilidades que são as habilidades selecionadas. Eu coloquei selecionadas, mas elas lá estão como essenciais ou como prioritárias, seja o nome que for. São as habilidades que a própria secretaria elencou, colocando como habilidades que seriam muito importantes que os alunos soubessem nesse primeiro bimestre, tá? Ou que eles passassem por essas habilidades para que eles pudessem avançar no aprendizado deles. Então, a gente vai ver, eu trouxe o quadro de Química inteiro, com as 6, né? E trouxe o quadro de Física, que está tudo no documento orientador. Eu espero que vocês tenham conseguido acessar. E está tudo lá. Mas eu trouxe o quadro para vocês, está dado o print aqui na tela. Bom, depois eu vou trazer uma sugestão, um roteiro de atividade semanal, ou seja, um roteiro para o aluno, né? Com tudo que o aluno precisa para desenvolver aquela atividade. Então, é um roteirinho de uma atividade semanal de Química para o aluno. Na sequência, eu vou colocar tudo sugestão, viu, pessoal? Nada imposto, vocês não são obrigados a usar, são sugestões para que a gente possa dialogar sobre essas habilidades. Então, depois, na sequência, uma sugestão do plano semanal do professor, aí sim, plano que vocês têm que entregar para a escola, das aulas da semana que vocês estão preparando, né? Então, vocês prepararam um roteiro de atividade para o aluno, foi enviado para ele, vocês têm que preparar um plano semanal de aula de vocês, que isso vai ser entregue para o coordenador, isso está no documento orientador e é uma forma de registrar a presença de vocês também na unidade escolar. Depois disso, uma sugestão de um roteiro de atividade semanal para Física, ou seja, para os alunos da disciplina de Física. E na sequência também uma sugestão de plano semanal para o professor de Física, aquele plano que ele vai entregar para o coordenador da escola. E no finalzinho a gente faz umas considerações ali gerais, tá bom? Não é só uma sugestão que eu trouxe, tá? Eu trouxe uma sugestão de Química, a princípio com um plano semanal. Só que depois disso eu trouxe mais 2 ou 3. De Física, a mesma coisa. Uma inteira com o roteirinho pronto para o aluno e com o plano pronto para o professor e mais outras dicas, tá bom? Então nós vamos trabalhar nesse sentido hoje. Essa é a nossa pauta. Bom, sobre as informações gerais, né? Nós tivemos bastante interação pelo link, né? Eu agradeço muito todos que enviaram as perguntas, as sugestões, tá? Foi bem proveitoso, não só com relação à Química, algumas perguntas com relação à Física, mas de maneira geral tem sido muito bacana essa interação, tá bom? Então, eu espero que vocês continuem interagindo com a gente, mandando suas sugestões, tá? A gente precisa dessa comunicação com vocês. Bom, todas as perguntas que foram direcionadas a mim, eu já respondi no e-mail de vocês, tá bom? Então, qual é o padrão que a diretoria adota? A gente envia a resposta de um e-mail oficial aqui da diretoria e a gente faz cópia para a escola e para o supervisor de ensino da escola, tá bom? Isso é um padrão, tá? Até de documentos que saem, porque a resposta que vai para vocês é um documento oficial assinado por mim e que outra pessoa lê antes de ser enviado para vocês.
Então, é essa via devolutiva, tá? Nós enviamos via e-mail. Eu já vi que alguns e-mails retornaram, eu vou ver o que está acontecendo e vou tentar responder para esses que voltaram, tá bom? Uma coisa da interação é a presença, tá bom, pessoal? Eu acho que houve uma confusão ou um mal entendido, né, na comunicação via escola com os professores. Muitos professores, não só em química, tá? Ou física, que seja. Muitos professores entraram no link e colocaram presente ou mandaram um oi, enfim, achando que nós estaríamos registrando a presença de vocês. Então, para esclarecer de uma vez por todas isso, a presença de vocês na TPC não é feita pela diretoria de ensino, tá? Não cabe à diretoria de ensino fazer o registro da presença de vocês. Então, não precisa, não fiquem preocupados de mandar oi, estou presente, ou estou participando, porque quem tem que fazer esse registro da presença de vocês é a unidade escolar. De alguma forma, ela vai organizar isso, vai fazer um combinado com vocês e vai organizar como ela vai fazer esse registro de presença de vocês na ATPC. Então, não é via diretoria, tudo bem? Então, acho que cabe esse esclarecimento. Porque acho que está tendo um ruído aí, então nós não faremos a presença de nenhum professor nas ATPCs, tá bom? Isso quem tem que fazer é a escola, está no documento orientador, a escola sabe como se organizar para isso. Então converse com a sua escola a respeito disso, tudo bem? Dúvidas e sugestões, pessoal, muito bacana as sugestões que vocês mandam. Eu vou até pedir licença que eu vou ter que olhar aqui minha colinha, de vez em quando eu vou olhar para cá para poder lembrar de alguns pontos para conversar com vocês. Quero agradecer a professora Carolina Dias, da Escola Israel Shoba. Ela colocou uma sugestão muito bacana, que parece que estava difícil encontrar os vídeos no canal, porque tinham muitos nomes de outros canais parecidos, e ela deu uma sugestão muito bacana e foi passada no mesmo dia, viu, Caroline, que você enviou a sugestão para a gente. Já foi enviado para o PCNP responsável de tecnologia e ele já fez a alteração que você sugeriu, tá bom? Então, se você olhar lá no nosso canal, a sugestão que você colocou para fazer aquela alteração já foi acatada e já foi realizada, tá bom? Isso foi muito importante para a gente, tá? Porque a sua sugestão vai auxiliar com que muitos professores encontrem mais fácil as informações que precisam, tá bom? Então, aqui embaixo também vai ser colocado para vocês o link. Todas as informações que vocês precisam tá no link. Tanto o registro para interação, quanto esse PowerPoint que eu vou usar vai estar disponível para vocês, tá? Vocês podem fazer uso dele como bem entenderem. Então, quero agradecer demais. Muitos professores mandaram, colocando que foi positivo esse nosso encontro. Muitos amigos que eu conheço assim de longa data, professores de química, também me escreveram. Os que têm o meu contato de WhatsApp já começaram a interagir e conversar. Muito obrigado. Não quero falar o nome de nenhum para não esquecer nenhum deles, todos são muito importantes, né? Então, só agradecer mesmo à professora Carolina, que foi uma sugestão bem interessante que ela colocou e que ajudou muito a gente melhorar o canal lá da diretoria de ensino do núcleo pedagógico, onde estão os vídeos, tá bom? Então, essas eram as informações gerais. Não esqueçam, pessoal, de dar um joinha aqui no vídeo e de se inscrever no canal. Aí vocês vão receber mais fácil. Assim que for adicionado um vídeo novo, já vai aparecer para você a notificação de que foi colocado. Então, você não precisa ficar procurando sempre os vídeos, tá bom? Então, vamos lá. Começando agora, então, de fato, a nossa ATPC. Então, o que eu proponho para nós discutirmos, tá bom? E isso, gente, é tudo proposição de discussão, é uma conversa que a gente está tendo, são sugestões que a gente pode aproveitar ou não, e vocês vão me dando um feedback disso depois, com as perguntas, sugestões, críticas naquele link, tá bom? Então, no documento orientador, está escrito lá, dentro do documento, as habilidades que nortearam a elaboração dos conteúdos do Centro de Mídias. Então, para eles desenvolverem aquelas aulas dentro do Centro de Mídias, eles se pautaram em algumas habilidades que eles consideram essenciais, tá bom? São estruturantes, essenciais, ou seja, para o bimestre, tá? E essas podem apoiar vocês, nas escolas de vocês, na organização das suas atividades. Então, é essas que eu estou usando, tá bom? No entanto, eu deixei em vermelhinho, tá bom? Para que vocês não se preocupem. Professores e escolas têm autonomia para progredir de acordo com o conhecimento de seus alunos e de cada contexto.
Então, Paulo, essa habilidade eu já desenvolvi com os meus alunos, esse tipo de atividade eu já fiz, eles já dão conta. Então, você pode avançar. A escola e os professores têm autonomia para fazer o seu plano de aula, que são entregues semanais para o seu coordenador, e também tem autonomia para propor que habilidades e que tipo de situação de aprendizagem ou que tipo de atividade você vai pedir para o seu aluno. Tá? Conhecendo o seu aluno, conhecendo o seu contexto, conhecendo a sua realidade, onde é que você pode avançar ou não, ou reforçar algumas coisas que eles precisam, tá bom? Então, com relação a isso, eu vou mostrar já o quadro de habilidades, só que eu quero colocar o seguinte para vocês. Esse link que eu coloquei aqui vai estar também aqui embaixo na descrição do vídeo. É um link onde tem um drive de todas as aulas que estão sendo disponibilizadas lá no Centro de Mídias, tá? Eu não consegui olhar todas, tá? Eu olhei algumas de Química, olhei de Física, principalmente de primeira série do ensino médio, que é o que a gente vai discutir hoje. E elas realmente estão bem alinhadas com as habilidades que estão colocadas nesse documento, tá bom? Não são aulas ruins, tá? Tem lá suas fragilidades ou não, né? É feita para um público geral, que é para o estado todo, então a gente tem que entender isso. Mas são aulas que podem auxiliar muito os alunos, tá bom? Tem bastante vídeo que eles colocam ao longo da apresentação do professor, eles vão colocando alguns vídeos, então tem algumas coisas bem interessantes que dá assim para o aluno assistir essas aulas à medida que ele pode, tem desse link também. E fazendo a junção de todo esse conhecimento com as aulas, com as atividades que vocês estão propondo, tá bom? Então, só para vocês terem uma ideia, eu vou pegar minha cola aqui para falar para vocês, ó. De Química, para o primeiro ano do ensino médio, quando você entrar nesse link aqui, tem aulas já. Foi gravada uma aula no dia 11 de maio e outra no dia 18 de maio, tá bom? E aí, com que temática? Vou pegar aqui para vocês darem uma olhada. Não vou falar de todas, é só para vocês terem uma ideia de como foi colocado isso, tá bom? Então, em Química aqui, ela foi colocada um vídeo sobre transformações químicas, tá bom? Que é o assunto que a gente vai falar hoje. De Física, do primeiro ano, foi feita uma aula no dia 13 de maio, tá? Então, também está disponível lá. Deixa eu pegar o assunto aqui dessa aula de Física, Grandezas e Medidas, que é também o que a gente vai tratar um pouco hoje, tudo bem? Então, nós temos duas aulas para o primeiro ano de Química, uma no dia 11/5, outra no dia 18, de Física no dia 13/5. Do segunda série do ensino médio, de Química teve uma aula no dia 11 de maio e de Física no dia 13 de maio. Na terceira série do ensino médio, de Química nós tivemos uma no dia 29 de abril, uma no dia 11 de maio e outra no dia 18 de maio. E de Física, uma no dia 7 de maio, uma no dia 13 de maio e uma no dia 14 de maio. Então, todas elas estão gravadas, vocês têm acesso, é só clicar nesse link que vocês conseguem assistir todas elas, tá bom? E dentro tem a descrição do tema abordado, tá? Do conteúdo ali. Bom, vamos avançar aqui um pouquinho, tem bastante slide, tá bom? Aqui é o quadro de Química. Então, o quadro de Química, o que ele traz pra gente, tá? Ele traz o ano série, tá aqui. E ele traz o descritor. Né? Esse descritor, o que seriam? As habilidades, tá? Ou habilidade contemplada. E traz o objeto de conhecimento, que é o nosso antigo conteúdo. Então, vejam que tem duas habilidades, né? Dois conteúdos e duas habilidades para a primeira série do ensino médio, duas para o segundo e duas para o terceiro, tá? Cada uma delas traz certinho a habilidade que está sendo apresentada e o objeto de conhecimento que o aluno precisa saber que seria o conteúdo, tá bom? Bom, o que eu fiz? Eu peguei uma dessa de Química para a gente trabalhar hoje. Então, só para a gente ter uma ideia, a gente tem, por exemplo, aqui no segundo ano do ensino médio, expressar e interrelacionar as composições de soluções em grama por litro, mol por litro, ppm, porcentagem em massa, e objeto de conhecimento, que seria o conteúdo, enfim, é a concentração de solução em massa, unidade de matéria, enfim. Então, está bem descritivo, o de Química está bem colocadinho, tanto o descritor, que está totalmente alinhado, pessoal. Se vocês pegarem o currículo oficial do Estado de São Paulo para o ensino médio, que ainda não é o currículo paulista, a gente pode tratar em uma TPC sobre o currículo paulista do ensino médio, que está passando pelo processo de finalização, mas a gente pode fazer uma TPC para conversar a respeito disso, tanto de Física quanto de Química.
Mas, enquanto o que vale pra gente é o currículo oficial, capa preta, que a gente está acostumado. Então, se a gente pegar todos esses descritores aqui, todos eles são habilidades que estão no capa preta. Se a gente pegar todos esses objetos de conhecimento, todos eles são os conteúdos que estão lá no nosso capa preta. E de física? De física, eu dividi em duas tabelinhas para ficar um pouco maior, porque ela está por tópicos, o objeto de conhecimento. Então, ocupou bastante espaço. Para não ficar a tela tão pequena para vocês verem ou lerem, eu dividi em duas. Mesma coisa, tem o descritor e tem o objeto de conhecimento, tá? Então, tem duas para a primeira série do ensino médio. Vou pegar aqui, ó, duas para o segundo, uma que ficou na página anterior, e duas para o terceiro, tá bom? Então, por exemplo, aqui, vamos dar uma olhada. Eu escolhi uma para a gente trabalhar, tá? E a gente vai passar pelas outras ao longo das outras ATPCs, tá bom? Então, por exemplo, vamos pegar uma do segundo ano também do ensino médio, explicar as propriedades térmicas das substâncias, associando-as ao conceito de temperatura e à escala absoluta, utilizando o modelo cinético de moléculas. Então, qual é o conteúdo, né, o objeto de conhecimento que está reportado para que eu desenvolva essa habilidade de física no meu aluno? Termologia, temperatura, calor, escalas termométricas, calor específico, capacidade térmica, condição, convecção, irradiação, entre outras, tá bom? Então aqui também traz dois descritores ou duas habilidades com seus objetos de conhecimento para primeiro, para segundo e para terceiro também de física, tá bom? Então vocês podem se pautar as aulas de vocês nessas habilidades, nesses descritores, né, que são essas habilidades, e nesses objetos de conhecimento, caso os alunos ainda não tenham desenvolvido, tá bom? Então estão pertinentes para esse bimestre, estão de acordo com a proposta do documento orientador da Secretaria, estão totalmente de acordo com o currículo oficial do Estado de São Paulo, tá bom? Que é o nosso capa preta, que é o que vale para o ensino médio. Então, pessoal, não coloquei uma ordem assim, começa por química, não, tá? Eu comecei hoje por química, na próxima eu posso começar por física e assim por diante, tá bom? Então, o que eu fiz aqui? O que eu imaginei que fosse interessante para a nossa discussão, e depois vocês coloquem se realmente isso vale a pena, se a gente continua nessa linha ou se a gente muda a estratégia das nossas conversas aqui, tá bom? Então eu peguei lá da primeira série do ensino médio de química, eu peguei o descritor, né, coloquei aqui que é a nossa antiga habilidade, porque descritor e objeto de conhecimento já é do currículo, tá bom? Já é da BNCC, já tem relação com essas coisas que estão vindo mais novas, mas é a mesma coisa, descritor e habilidade. Então a habilidade que a gente tem, que eu trouxe para a gente fazer uma discussão é reconhecer a ocorrência de transformações químicas no dia a dia e no sistema produtivo. Se a gente for lá no capa preta, ela está escrita tal como está, nenhuma palavra mais, nenhuma menos, tá bom? Qual que é o conteúdo que precisa ser trabalhado ou que vai ser desenvolvido, que vai ser posto para que essa habilidade seja desenvolvida? Transformações químicas na natureza e no sistema produtivo. Então, é disso que a gente vai falar um pouquinho agora, tá bom, pessoal? Já eu chego em física, aguenta aí, pessoal, que a gente vai conversar de física, tá bom? Então, o que eu preferi uma linha, até para caso auxiliem vocês, se vocês quiserem, é claro, utilizar o que está sendo posto aqui, as aulas semanais de vocês, ajudar no preparo, na elaboração dessas aulas semanais, tá? Então, foi isso que eu pensei. Então, eu separei essa habilidade, esse objeto de conhecimento, esse conteúdo, e, em cima deles, eu preparei uma situação de aprendizagem que dá para ser desenvolvida em uma semana, tá? Para ser apresentada para o aluno. E também desenvolvi, na sequência, o plano de aula semanal que o professor deve entregar sobre essa aula para o seu coordenador, tá bom? Então, vamos olhar aqui, ó. Quando escrevi o roteiro de atividade, a gente coloca o nome do aluno e série. Gente, parece uma bobagem, né? Mas tem pessoas que, né, moram comigo, que trabalham como professores, eu conheço vários professores e a gente tem contato com eles. Muitos me relataram assim: oi, Paulo, eu mando a atividade e eles não mandam com o nome, eu recebo e-mail, eu não sei de quem que é, ou eu recebo WhatsApp e não tem a foto, enfim. Então, é uma coisa que passa desatenta, tá? Então, a gente tem um professor que está colocando exatamente assim, ó. Primeira parte da atividade, escrever o seu nome, série e nome da escola. Imaginam vocês que dão aula em mais que uma escola. Como é que vocês vão ficar sobrecarregados de atividades se o aluno não identificar muito bem de que escola ele é, de que série ele é e o nome dele, né? Então, principalmente quando tiver mais que um nome, a pessoa coloca Bruno e tem 10 Brunos na sala. Como que você vai saber de quem que é? Né? Então, a identificação é importante.
Coloquei que essa atividade aqui vale para a semana de 18 de maio a 22, ou seja, ela é válida para uma semana. E essa situação eu chamei de reações de combustão, tá? O assunto, né, deste roteiro de atividade são reações de combustão. Coloquei aqui, assim como estava, se vocês lembrarem bem do caderno do aluno, do São Paulo Faz Escola, ele trazia exatamente assim, colocar a situação de aprendizagem, coloca o objeto, o descritor e trazia uma mensagem inicial para o aluno. Então, estou seguindo essa linha, tá bom? São as transformações químicas na natureza no sistema produtivo. Aqui está a habilidade selecionada que eu escolhi. E aí tem uma mensagem inicial para o aluno, tá bom? Então, cara aluno, neste roteiro você vai aprender a identificar uma reação de combustão, reconhecer as suas aplicações cotidianas, além de compreender as implicações ambientais e assim por diante. É uma mensagem ali de abertura para o aluno. Na sequência, eu dividi esse roteiro semanal em 3 partes, tá bom? Então, eu dividi em atividade 1, atividade 2 e atividade 3, acho que até para ficar mais fácil, até depois, caso o processo de correção fique mais fácil, isso também ajuda no desenvolvimento da habilidade. O que eu quero com a atividade 1, o que eu quero com a atividade 2, o que eu quero com a atividade 3, tá? Eu quero primeiro preparar o meu aluno, depois fazer uma relação entre os aspectos abordados, depois uma consolidação da aprendizagem. Então, dividi mais ou menos dessa forma. Então, coloquei que a atividade 1, o aluno tem que fazer a leitura atenta do texto a seguir. Gente, eu coloquei tempo aproximado 15 minutos. Tem um asterisco aqui, tá bom? Isso significa que é para a gente pensar naquela conversa que nós tivemos no outro TPC. Bom, eu imagino que na minha aula regular, lá na sala, eu com a sala toda, ajudando a ler o texto, eu consiga desenvolver isso em 15 minutos. Mas eu sei que o aluno em casa sozinho pode ser que demande 30, tá bom? Então, por isso que eu coloquei, isso daqui é adaptável às condições que vocês têm, conhecendo o aluno que vocês têm. Tá bom? Então, isso daqui é totalmente ajustável, tá? Então, vocês podem mexer com tranquilidade. Gente, vocês podem usar tudo que tem aqui nesse slide. Tudo que tem aqui é de domínio público, nada é meu. Se vocês observarem, eu coloquei sempre a referência embaixo de onde eu já usei, fica mais fácil para identificar. Quando eu usei um vídeo, eu já coloco aqui embaixo o link e a referência, para não ficar tudo lá no fim e a gente não saber onde é que está cada coisa. Então, eu preferi deixar em cada página o referencial teórico que eu estou usando. Então, tudo isso é de domínio público, vocês podem utilizar. Então, esse primeiro texto, o que ele trata, tá? Ele vai falar de como você faz para pegar fogo em um papel, uma vela, uma lamparina, uma fogueira, fala de incêndio, fala que tudo isso são transformações químicas, onde foram consumidos, algumas substâncias foram consumidas, outras substâncias foram formadas, onde também há a presença de luz e calor e assim por diante. Então, não é um texto de uma linguagem difícil, tanto é que se vocês verem aqui, eu peguei esse texto da educação de jovens e adultos, então não é uma linguagem rebuscada, uma linguagem científica, tá? Uma linguagem para aluno mesmo. Então ele começa fazendo a introdução desta leitura deste texto, ele continua seguindo, né? Toda essa energia liberada pode ser bastante destrutiva, e ele vai conversando com o aluno nesse sentido. Depois que fez essa introdução, ele começa o que é uma reação de combustão de fato. Então, daí ele começa a falar qual é a definição de uma reação de combustão, tá? Aí ele começa a falar de combustível, começa a falar do oxigênio, tá? Começa a falar de comburente, formação de novas substâncias, começa a falar de liberação de energia, que elas podem ser rápidas, que elas podem ser explosivas, tá? Então, vai começando a já dar um contexto um pouquinho mais pronunciado da química em si, tá bom? Então, a introdução é uma coisa leve, depois ele vem já com uma reação de combustão com o que significa cada uma delas, já vai entrando na química propriamente dita, tá bom? Bom, passado isso, também tem um item dentro desse texto que fala dos combustíveis como fonte de energia, tá? E daí ele fala sobre as caldeiras, aquecedores domésticos, motores de combustão interna de carros, geradores a diesel e usinas termoelétricas, enfim. Ele vai tratando de fontes de energia, tá? Dos combustíveis como fonte de energia. Então, para complementar a atividade. Então, fez uma introdução sobre o assunto, falou que seriam reações de combustão e agora vem com as fontes de energia, tá? Então, o texto está seguindo essa sequência lógica. Essa era a atividade 1, tá bom? Então, imagina, vocês já estão pensando, eu planejei 15 minutos para essa aula. Você já, na sua cabeça aí, você, professor, já está pensando lá, Paulo, pelo amor de Deus, você está louco. O aluno lê esse texto aí para mim, até ele ler tudo e entender, você vai demorar uma meia hora.
Ok, meia hora, disponibiliza meia hora da atividade semanal para ele. Ô, Paulo, esse texto é muito simples, né? Porque, pessoal, tudo que eu estou colocando é para atender a nossa diretoria toda, tá? A gente tem 97 escolas. Então, a gente tem escola em várias regiões, inclusive Valinhos, a gente atende a região do Campo Grande, Ouro Verde, Campo Belo. Então, cada um vai ter a sua realidade. Então, pode ser que escola que fale, professor que fale para mim, Paulo, isso é muito simples, meu aluno faz com 10 minutos. Ok, tem mais atividades para frente para ele fazer. Não, Paulo, essa atividade é muito longa, esse texto é longo, ele vai demorar um tempo para ler, eu preciso de 30. Ok, faça as adaptações à maneira que vocês acharem que seja interessante, tá bom? Bom, essa era uma primeira atividade. Depois, uma segunda atividade proposta é o aluno assistir o vídeo, então ele clicaria no link abaixo, e aí após assistir esse vídeo, ele teria que relacionar as informações com a leitura do texto anterior. Também coloquei tempo aproximado de 15 minutos. O vídeo não tem 15 minutos, tá bom? O vídeo é bem curtinho, acho que não tem nem 10 minutos para ele depois fazer essa relação. Paulo, meu aluno não tem acesso à internet. Ok, vai ter, já foi proposta para ele uma leitura de um texto que trata da mesma coisa. Então ele não está deixando de ser contemplado na atividade. Então, se eu tenho um aluno que daria conta de ler o texto, ele daria conta de ver o vídeo, ok, eu vou propondo isso para ele. Não, Paulo, meu aluno, neste momento que a gente está vivendo, na casa dele, ele não teria acesso a esse link desse vídeo, ele não conseguiria assistir. Ok, propõe o texto e a atividade que vai vir depois, que seria a atividade 3, tá bom? Tudo isso, pessoal, é adaptável para a realidade de vocês, e é uma sugestão de atividade. Então, do que fala esse vídeo? Do controle da qualidade do combustível, tá? Então, ele fala de solubilidade, densidade, dos poços, de como que isso é feito. Então, aqui tem o link para vocês clicarem, caso vocês queiram assistir. É um vídeo que está relacionado no caderno também da EJA, tá bom? É domínio público, pode usar tranquilo. Então, essa seria uma segunda atividade proposta. Terceira atividade, tudo dentro dessa situação de aprendizagem. Pedir para refletir, né, para que os alunos reflitam sobre o que eles já sabem a respeito das reações de combustão, respondendo as seguintes questões. Tem duas questões aqui. Minha sugestão é o seguinte, pode ser proposta essas duas questões antes de iniciar a leitura do texto. Então, eles fazem uma leitura prévia e vê o que eles sabem, registra. Depois de feita a leitura do texto, de ter assistido o vídeo, eles retomam a essas questões e verificam se eles mudariam de opinião ou se eles complementariam alguma coisa. Ou alguma questão dessa que eles não sabiam responder a princípio, agora eles sabem responder, então isso também já seria uma forma de avaliação, tá bom? Então são duas questões que tratam de tudo que foi trabalhado, tanto nos dois, no texto, quanto no vídeo, tá bom? Então, essa seria uma situação de atividade, um roteiro de atividade, tá? Contemplando reações de combustão, propostas para uma primeira série do ensino médio, com aquela habilidade que a gente conversou, com aquele conteúdo, tá bom? Específico que está dentro do documento orientador. Então, estamos todos dentro da legalidade, dentro de tudo que é solicitado pela secretaria, tudo bem? Bom, esse é o roteiro que você preparou para enviar para o aluno, tá bom? Agora, você tem que fazer o seu plano de aula semanal, que é o que você entrega para o seu coordenador. Então, pessoal, aqui eu coloquei sugestão de plano de aula, esse é um modelinho da diretoria. Vocês vão ver que muitas escolas utilizaram esse modelinho. Ele é bem prático, ele é curto, ele não precisa tanta coisa, então eu acho que é um modelinho... Ah, Paulo, na minha escola o meu coordenador não usa esse modelo de plano de aula semanal, ele me deu outro. Ok, continue fazendo o modelo de aula que seu coordenador colocou para vocês. Isso é uma sugestão, tá bom? O que vai ter nesse plano é o que vai ter no seu, que ele sugeriu na escola. O importante são os itens que tem que ter dentro desse plano, desse modelinho de plano de aula, tá bom? Então vamos ver o modelinho de plano de aula para essa situação de aprendizagem que foi proposta. Então, essa é a cara do modelinho. Então eu coloco aqui o nome da escola, em homenagem aos químicos aqui eu coloquei Antônio Lavoisier, primeiro bimestre, coloco o nome do professor, as turmas que eu tô, por exemplo, é uma aula para a primeira série do ensino médio. Gente, eu vou colocar, eu dou aula para o A, B, C, D, E, F, G, H, eu vou preparar essa aula para todos eles, a não ser que eu saiba que, no primeiro B, aquela atividade proposta, Paulo, 2 ou 3, não serve, eles já sabem isso. Então, para o A, B, eu mudo, tudo bem? Agora, se todas essas turmas que eu tenho, eu estou mais ou menos no mesmo caminhar, eu uso ela para todo mundo, tá bom? Qual o componente curricular química? Aí eu coloco aqui
o conteúdo, o objeto de conhecimento, e a habilidade, que é aquela que a gente já selecionou. O que vem depois? O desenvolvimento das estratégias. Aí sim eu coloco, os alunos poderão identificar na atividade 1 uma reação de combustão. Então eu coloco o que eu quero que o aluno saiba daquela atividade 1. Então ele vai reconhecer suas aplicações cotidianas, além de compreender as implicações ambientais e assim por diante. Por meio da leitura de um texto. Bem, então eu vou descrevendo o que eu quero com aquilo, com aquela atividade que eu estou propondo. Aí continua, o texto estará disponível como? Eu tenho que colocar como que ele vai estar disponível. Num documento Word ou PDF que eu vou enviar para ele, via WhatsApp, via Microsoft Teams, via e-mail, ou a escola vai imprimir para aquele aluno que não tem como e vai marcar um dia para ele buscar essa atividade na escola, via Facebook da escola, via meu Facebook, enfim. A maneira como vocês vão enviar, vocês vão colocar aqui, tá bom? Na atividade 2, os alunos poderão relacionar os conceitos estudados com a atividade 1, com o vídeo, sobre o controle e assim por diante. Você vai colocando como é que você está fazendo o link dessas ligações, dessas atividades. Então, o link será disponibilizado como? É via Facebook? Eu vou mandar via WhatsApp? A mesma coisa. Na atividade 3, o aluno poderá consolidar sua aprendizagem, já é avaliação, que é aquela última atividade, que é a atividade 3. Respondendo as perguntas relacionadas ao conteúdo abordado. Essa atividade, aí você tem que colocar como que vai ser entregue, tá? Será entregue ao professor por meio do quê? É meio eletrônico? É e-mail? É WhatsApp? Vai mandar para a escola? E depois, o aluno que não tem condições ou que ele não consegue enviar, que ele foi na escola, buscou essa atividade impressa, a escola vai marcar um dia para fazer a devolução? Tudo isso, pessoal, esses combinados tem que ser um combinado com a escola, tá bom? Uma conversa com a coordenação pedagógica de vocês, tá? Eles vão auxiliar muito vocês em como fazer, porque eles também conhecem bem os alunos que vocês têm, né? E as condições em que eles estão vivendo nesse momento. Então, os recursos, suportes e plataformas. Então, o PDF de um arquivo, o link do vídeo que é lá da Petrobras sobre controle de qualidade, um PDF com um questionário com as questões que eu quero avaliar, tá? Então, e como seria esse processo de avaliação ou sistematização dos conhecimentos? Então, por exemplo, nessa atividade que eu propus, que eu dei de sugestão para vocês, seria um registro escrito, tá? Então, ele vai fazer um registro respondendo aquelas perguntas, tá bom? Então, eu posso pedir um registro, olha, eu quero que você registre antes, leia essas questões antes e faça um registro. Após ler o texto, ver o vídeo, você registra de novo. E eu quero essas duas anotações, tá bom? Como que eu vou fazer? Eu vou tirar uma foto, vou mandar no WhatsApp, eu vou mandar via e-mail, enfim. Isso é um combinado que vocês têm que fazer. Então, isso já serve como um registro para avaliação. Quantas aulas previstas? 2, que eu estou colocando para minha semana de química, eu estou pensando em 2 aulas semanais. E o período entre 18/5 e 22/5, que é o para semana. Gente, esse é um modelinho. Vocês podem aproveitar tudo que está daqui, tá bom? Fiquem à vontade para fazer qualquer alteração, qualquer crítica, perguntar qualquer coisa depois a respeito disso, tá bom? Então vamos agora. Aqui, pessoal, eu trago uma sugestão de atividade 2, que é complemento da de química. Pode ser complemento daquela, mas que eu posso pôr para outra semana, tá bom? Então, por exemplo, Paulo, eu achei que aquela situação é muito simples, muito fraca para os meus alunos, ela já não serviria neste momento. Ok. Então, eu coloquei uma outra situação aqui, onde eu tem algumas coisas que eu peguei do anuário da Agência Nacional de Petróleo, agora de 2020, aqui tem um link para vocês terem acesso ao texto na íntegra, onde ele traz um texto que fala do petróleo, das reservas que tem no mundo, tá bom? E aí, na sequência, ele traz um mapa, tá, que fala de bilhões de toneladas de barris também por ano e por exemplo, tem na América do Norte, América Central e do Sul e assim por diante. Nesse texto aqui, pessoal, que eu coloquei antes, ele traz que a Venezuela continua sendo o país que tem o maior volume de reserva, seguido da Arábia Saudita, coloca o Brasil, que está em 15ª posição. Esse é um documento de 2020, tá? Ele é muito atual. E ele traz bastante informação que dá, inclusive, para o professor de matemática, quem aí da química e matemática, né, que a gente às vezes acaba fazendo uma dobradinha para não ficar em 2, 3 escolas, pode aproveitar também essa situação. Aqui pode trabalhar com esse mapa e também pode trabalhar com esse gráfico aqui, tá bom? Que fala sobre a participação dos países no consumo, tá? Então, quem mais consome petróleo no mundo? Estados Unidos, seguindo da China e assim por diante. Então, é um complemento para aquela atividade, caso aquela você ache que é muito fraca para os seus alunos,
ou que eles já passaram por aquela faixa, ou eles já conseguiram desenvolver aquela habilidade solicitada. Então aqui eu estaria trabalhando com gráfico, com leitura de texto, com relação de imagem, tá? Então aqui eu já avanço um pouquinho nas minhas habilidades. Coloco uma outra atividade, uma sugestão 3, tá bom? Onde aqui também está na agência de petróleo do site, só que agora também está no site da Petrobras, eu vou trazer para vocês depois. É uma sugestão do ciclo do refino, tá bom? Tem no caderninho do aluno, São Paulo Faz Escola isso, mas aqui o que ele traz? Ele traz todo esse processo, ó, tá no site da Petrobras, clicou, ele abre. Ele traz todo esse processo aqui, ó, destilação, conversão e tratamento. E aí, no próprio site, depois do textinho que tem lá, ele traz aqui, ó, um vídeo sobre o caminho que a gasolina percorre, desde quando eu faço todo o processamento do petróleo até ela chegar nos postos de combustível, quanto eu coloco de álcool nela, enfim. Vejam, não é um vídeo longo, ele tem 2 minutos e 46, dá para assistir também, tá bom? Essa seria uma outra sugestão. Sugestão de atividade 4. Paulo, essas atividades são muito bobas, tá? Para mim, meus alunos já estão bem mais avançados. Isso daí para mim não serve nada. Ok, se eles já estão bem mais lá na frente, vamos trabalhar com os cálculos em reações químicas, tá bom? Então eu trago o poder calorífico, já vou trabalhar com tabelas, tá? Com o poder calorífico dos combustíveis, já vou realizar alguns cálculos. Posso trabalhar com eles também aqui a questão de densidade, a questão de número de mol, tá? Estabelecer a relação do número de mols de moléculas. Posso estabelecer com eles aqui como é que eu calculo a massa molecular, enfim. Eu avanço nesse sentido se os meus alunos já estão em um outro patamar, tá bom? Então, são sugestões de atividade que eu trago. Bom, vamos agora para física, tá bom? Então, química... neste ponto eu paro aqui com química por enquanto, tá bom? Depois a gente pode até conversar um pouquinho mais, mas vamos para física. Então, física, fiz a mesma coisa, a primeira série do ensino médio, peguei o descritor, que seria a habilidade de identificar movimentos que se realizam no dia a dia, nas grandezas relevantes que os caracterizam. Peguei o objeto de conhecimento, seria o conteúdo. Lá na tabela, vocês podem ver que está escrito só grandezas e medidas. Só que o que eu coloquei aqui? Dentro de grandezas e medidas, a gente tem muita coisa, tá? Olha, me perdoem os físicos, tá? Eu posso estar falando bobagem aqui, mas eu gostaria muito de uma devolutiva de vocês, que eu não sou formado em física. Eu estou aqui tentando ao máximo ajudá-los na medida do que é possível. Então, eu gostaria muito das sugestões, das críticas de vocês. Se tiver alguém que queira colaborar no preparo ou ajudar para que essas EPCs sejam mais enriquecedoras para o pessoal de física, por favor, mande a sua sugestão no link. Então, peço desculpas para os de física caso eu fale alguma bobeira aqui, por favor, me indiquem lá, tá? Então, eu percebi que dentro do quadro de grandezas e medidas tem muita coisa. Então, eu selecionei uma parte, que é a observação de movimentos do cotidiano. Distância percorrida, tempo, velocidade e massa, tá bom? Mesma coisa, preparei um roteirinho de atividade, nome do aluno, série, atividade é para semana, de 18/5 a 22. O nome da situação de aprendizagem é medidas e grandezas, tá? Que tem a ver com o conteúdo lá. Coloquei de novo objeto de conhecimento, coloquei o descritor, ou seja, a habilidade ou conteúdo que eu tinha previsto para ela, que eu peguei lá também do quadro, que está no documento orientador, e também fiz uma aberturinha aqui para o aluno. Caro aluno, neste roteiro você irá compreender o que é uma grandeza, o que é uma medida e conhecer alguns caminhos seguidos para a construção do conhecimento científico, que é um geralzão de tudo que vai ser dito que vai ser trabalhado nesta situação, nesse roteiro de aprendizagem, tá bom? Então, o que daí eu proponho, tá, como sugestão para os professores de física? Uma atividade 1, onde são apresentados para ele, observe os objetos a seguir e responda às questões que seguem. Coloquei, gente, a mesma coisa, asterisco no tempo, isso é adaptável, isso vocês vão fazer a maneira que vocês acharem que é conveniente para os alunos de vocês, quer usar as situações de aprendizagem que tem aqui, quer mandar esse plano de aula semanal para o seu coordenador. Gente, tudo que está sendo posto aqui está obedecendo os documentos, tanto o orientador quanto o currículo oficial do Estado de São Paulo. Então, não tem nada daqui que vocês não possam utilizar ou possam enviar para os seus alunos, tá bom? Então, ele observa primeiro todas essas maneiras que eu tenho, né, esses objetos, com cada qual eu faço uma medida. Então, eu dou um tempinho para que eles façam isso. E aí eu coloco algumas questões. Você conhece alguns desses instrumentos? Alguns são muito
do nosso cotidiano. Quais grandezas poderiam ser medidas? Então a gente faz isso só antes. Ele observa as imagens sem ter falado sobre grandezas e medidas. E responde essas perguntas. Faz o registro de todas elas, tá bom? Guarda. Então, quais são as unidades de medida de distância? Quais daqueles objetos medem tempo? Quais medem massa? Então, no caderno ele faz a anotação, tá bom? Essa é uma primeira atividade. Paulo, é muito pouco tempo, 15 minutos. Aumenta, 30 minutos, enfim. Vocês têm que adaptar essas situações, pessoal. Eu tenho 2 aulas de 45 minutos, 40 se for no turno, enfim. Tô imaginando aí, coloca para uns 45, 50 minutos. Então, eu tenho essas 2 aulas por semana. O tempo da minha atividade eu vou distribuir dentro disso. Então, eu não vou preparar uma atividade que consuma muito mais que 2 aulas. E vou pensar também que essas 2 aulas em casa, elas virão muito mais, tá bom? Então, eu tô colocando sempre menos, porque menos é um pouquinho mais, tá bom? Mas vocês conhecem a realidade dos alunos de vocês. Então, fez essas observações, é uma primeira parte da atividade. Vou para a segunda, ler o texto abaixo, estabelecendo as relações com as questões anteriormente apresentadas. Então, aí o texto aqui, coloquei tempo aproximado, ele traz o que é uma grandeza, tá? Ele fala de como eu faço para medir, aí ele começa a falar, por exemplo, além de medir, eu posso medir com palmo? Posso. Posso medir a altura de uma porta colocando um palmo atrás do outro? Como é que eu faço para medir massa? Massa é quilograma, né? Como é que eu comparo essa medida com medida padrão? E o texto vai trabalhando isso. Aí ele fala que as medidas podem dar para a ciência um caráter mais universal. Aí ele começa a falar, o metro é metro aqui, no Brasil, no Japão. E aí ele vai começando a trabalhar o sistema internacional de medidas, tá bom? Então o texto vem trazendo tudo isso, tá? E aí, quando ele termina o texto aqui, ele também fala, sobretudo, da comunidade científica, tá bom? Que muitas coisas foram descobertas por meio de experimentação. Ele fala que como é a publicação, por que eu preciso de um padrão de medidas estabelecidos por um sistema internacional? Porque eu tenho muitos artigos publicados em revista, jornal, que o mundo inteiro lê. Então, ele vem trabalhando todas essas questões. Na sequência, ele traz uma atividade que, inclusive, pessoal, essa daqui, uma das aulas do Centro de Mídias, a professora comenta, tá bom? Eu não lembro de qual data que é, mas ela fala sobre a polegada da TV, se ele sabe o que é uma polegada da TV, fala de metros, jarda, enfim. Vai trazendo e vai falando sobre o Sistema Internacional de Medidas, né, o Sistema de Unidade de Medidas, e vai falando sobre a globalização da economia, a importância de se padronizar isso. Então, vejam, é um texto longo, tá bom? Mas não é um texto difícil de ler. Bom, feita essa atividade, nós vamos para a atividade 3. O aluno já respondeu aquelas questões iniciais, olhando os objetos, lê o texto, e aí ele vai responder as questões abaixo, utilizando as informações do texto. Então, ele vai indicar aqui o que são grandezas, tá? O conceito de grandeza agora, com o conceito físico da grandeza. Então, ele olha e identifica. E eu posso pedir também para ele retomar aquelas questões que foram colocadas lá inicialmente, tá bom? Se ele mantém as ideias que ele tinha a respeito daquilo, ou se ele muda as ideias que ele tem, tá bom? Então, isso também seria uma forma de registro. Bom, vamos lá. Sugestão de plano de aula para os professores de física, tá bom? Esse que vocês precisam enviar para o coordenador de vocês. De novo, modelo diretoria, sugestão. Então vem aqui, Escola Isaac Newton, em homenagem aos físicos, primeiro bimestre, nome do professor, turmas, primeiro A, B, C, D, enfim, a mesma história da de química, né? As turmas que eu tenho serve para todo mundo, serve para uma, não serve para outra. Para o primeiro A eu coloco a atividade 1, para o primeiro B eu coloco a 2, enfim. Eu vou fazer as adaptações necessárias, conhecendo a realidade da minha turma. Componente física, copio aqui o conteúdo, grandeza e medidas, copio aqui a habilidade, tudo normalzinho. Venho para cá no desenvolvimento das estratégias e coloco também, os alunos poderão identificar na atividade 1 o que é uma medida, conhecer alguns instrumentos do cotidiano para realizar vários tipos de medida. Então a intenção aqui é colocar o que eu quero com cada atividade. Então na atividade 1 eu quero só que ele reconheça alguns instrumentos do cotidiano para fazer medida, que é aquela dos objetos. Na atividade 2, os alunos poderão compreender o conceito de grandezas. Aí sim eu entro no conceito de grandeza, por meio da leitura de um texto sobre medidas e também o texto fala dos caminhos para a construção do conhecimento científico. E na atividade 3, o que eu quero? O aluno pode consolidar o aprendizado resolvendo as questões que envolvem massa, comprimento, volume, sendo colocadas como, é uma grandeza? Sim ou não, de acordo com o que foi lido no texto.
Então, como que eu vou disponibilizar? Vou disponibilizar o texto via Word, PDF, impresso na escola, vai ser por e-mail, vai ser pela plataforma Teams, vai ser pelo Padlet da escola, vai ser pelo Facebook da escola, pelo meu, enfim. Eu coloco o meio com que eu vou entregar esta atividade para o aluno. A atividade será entregue ao professor como? O aluno vai ter que devolver. Vai ser como? Por meio eletrônico, WhatsApp ou presencialmente no retorno do aluno às atividades presenciais. Não se esqueçam, tá? Está no documento orientador. Isso foi uma das perguntas que eu recebi. Paulo, o aluno não está me entregando nada, ele não tem condições nenhuma nem de ir na escola buscar. Para estes alunos, quando eles retornarem, serão propostas atividades de recuperação e reforço. Bom? Quais são os recursos que eu vou utilizar? Né? Então, vou usar o PDF com arquivo das questões iniciais e com aqueles objetos que eu quero que o aluno veja. Vou utilizar o arquivo eletrônico para mandar o texto, tá? Ou vou imprimir, deixar um dia e agendar a escola vai agendar com o aluno com o horário marcado, seguindo as recomendações da Organização Mundial de Saúde para que ele busque essa atividade, tá? E assim eu coloco tudo. Como seria a minha avaliação? Posso pedir esse registro escrito das questões teóricas antes, elas depois, para eu fazer uma comparação de como esse aluno pensava sobre aquele assunto e como ele pensa agora, depois de ter tido meios para que ele aprenda o que é uma grandeza, o que é um modelo científico, enfim, tá? E, além disso, as atividades as questões propostas na atividade 3, tá? Então, aí eu teria duas formas de avaliação para física. 2 aulas previstas, que é o que a gente também tem para física durante a semana, e o período da realização é 18 de maio a 22/5, tá bom? Bom, também trouxe sugestões extras. Paulo, isso é muito tonto para os meus alunos. Eu acho que eles já estão num estado um pouco avançado. Naquele primeiro mês de aula que nós tivemos, eu consegui avançar muito com eles. Ok, então proponho outra atividade aqui, né? Uma outra sugestão de atividade. É um vídeo de aproximadamente 13 minutos, que ele trata a física por dentro do movimento, tá bom? Então eu até fiz umas anotações aqui, ó, para poder lembrar do que o vídeo trata, para poder conversar com vocês sobre as questões que tratam esse vídeo, tá? Esse vídeo, ó, ele fala principalmente, estou pegando minha colinha aqui, tá, gente? O que são os movimentos, tá? Então ele já começa a trabalhar o que são os movimentos. Ele faz questionamentos. Vocês já pararam para pensar sobre os movimentos, né? Então ele começa a fazer uma série de questionamentos. É uma moça entrevistando um professor do Instituto Federal, tá bom? De São Paulo, um professor de física. E aí eles estão num parque e eles vão conversando sobre estes assuntos. E aí ele fala sobre os filósofos, de onde começou a física, Tales de Mileto, Pitágoras, fala da origem da física. E aí, no final, mais do meio do vídeo para frente, ele começa a classificar os movimentos, tá? Então ele começa a observar os atletas no parque e aí começa a falar sobre os movimentos. Então é um vídeo interessante de ser trabalhado. 13 minutos, não é tão longo, dá para fazer caso seus alunos tenham acesso e possam assistir este vídeo, tá bom? Caso não, vocês podem aproveitar esse vídeo para propor alguma atividade pensando no que foi discutido nesse vídeo. Em seguida, com relação ao vídeo, é proposta algumas questões, tá? O que poderia ser medido neste caderno, que o aluno está trabalhando lá. Como é possível medir o comprimento e a largura de um caderno? Comente se existe ou não equivalência entre diferentes formas de realizar medidas. Ah, Paula, essa atividade ainda é muito simples. Tá bom, vamos pensar em alguma outra coisa. A gente está pensando, tá bom, pessoal? Pensando em possibilidades. Eu quero ajudar vocês no que for necessário. Eu sei que o tempo que vocês estão tendo é muito curto para preparar plano semanal, para preparar a aula. Nós que somos professores de Química e Física, para quem tem a carga completa aí, tá com 12, 13 salas de... Enfim, eu sei da dificuldade que a gente passa, que vocês estão passando nesse momento. Então, eu quero ajudar vocês, tá bom? Então, por isso, se estou no caminho, coloquem lá. Se não estou, como eu poderia ajudá-los, tá bom? Então, aqui é uma outra atividade, onde tem o desenho de uma sala de aula e um aluno está identificado numa carteira e ele trabalha esse negócio de trajetória, posição, tá? Então, ele vem trabalhando isso com os alunos. Um aluno fala que o aluno está em tal posição, em tal fileira. O outro vem e fala uma outra coisa, tá? Então, é uma relação entre a posição que o aluno ocupa dentro da sala de aula. Mais uma sugestão de atividade para... Paula, ainda é muito simples, tá bom? Então, vamos pensar, já que você já avançou um pouco mais, trajetória, espaço com exercícios, tá bom?
Então aqui trouxe o que é variação de espaço, distância percorrida, já começo com as formulinhas de variação de espaço, já começo com aquela história dos carrinhos, posição 1, posição 0, posição 2, tempo 1, tempo 2 da distância percorrida. E aí já trago um exercício aqui para eles, onde eu também trabalho essa trajetória, tá? Então eu tenho a posição do ônibus 1, 2 e 3, e ele vai fazendo alguns questionamentos com essas posições e trajetórias aqui para eu poder trabalhar a variação de espaço e distância percorrida, tá bom? Uma outra atividade. Paulo, ainda está muito simples para os meus alunos. Ok, então vamos já começar com velocidade média. Aí traz já o conceito de velocidade média, traz alguns exercícios que propõem. Se você andar com a velocidade constante de 1 metro por segundo durante 10 segundos, enfim. Dentro disso, pessoal, também a aula que teve lá no centro de mídias, a professora trouxe um exemplo. Se o aluno está, se a pessoa está dirigindo um carro a 72 km por hora, não me lembro agora se é 72 ou 70, e ela olha uma mensagem que chegou no seu celular por 3 segundos. Qual foi a distância percorrida por esta pessoa com o carro, sem que ela observasse qualquer coisa à sua volta, só olhando para a tela? Então eles trazem os cálculos, então tem numa dessas aulas, tá bom? Se vocês quiserem dar uma observadinha lá. Gente, meu tempo acho que já estourou tudo aqui, eu já tô chegando, tá? Bom, considerações finais. Pessoal, eu quero muito, espero muito ter ajudado vocês de alguma forma. Se eu não ajudei, eu gostaria muito de ouvir, tá? Vocês coloquem o que vocês gostariam que nós discutíssemos para as próximas. Por quê? A princípio, se vocês não pontuarem algo específico que queira que seja alterado para a próxima TPC, eu pensei o seguinte: a gente continua a discutir. Hoje nós conseguimos discutir 2 habilidades, correndo, mas conseguimos. Para a próxima, pegar mais 2 habilidades. Então eu peguei 2 de primeiro, posso pegar 2 de segundo ou 2 de terceiro, tá? E preparar para vocês de novo uma sugestão de atividade com um roteirinho para o aluno, igual foi posto, nome do aluno, conversa inicial, tal, e um plano de aula para vocês, que é aquele que vocês têm que entregar para o coordenador, que é o da semana, tá bom? Então, caso vocês tenham gostado ou acharam que foi interessante essa nossa conversa, eu continuo para a próxima, tá bom? Se não, coloquem lá sugestões do que vocês gostariam. E, por favor, me perdoem os físicos e os químicos também, que a gente comete bastante erro. Se eu coloquei algo que esteja errado, por favor, manda lá para mim, por favor, a sugestão de vocês, a crítica, a dúvida, para a gente conversar. Eu vou responder todas que chegarem, tá bom? Na quinta-feira eu já começo respondendo, mais tardar na sexta, vocês já recebem a resposta. Então, muito obrigado pela paciência de vocês até agora, por estar aguentando. A minha voz é horrível, eu sei disso. Depois que eu vejo o vídeo, eu falo, gente, como que é horrível me ouvir? Mas muito obrigado mesmo, tá bom? Pela presença de vocês, e aguardo as sugestões, as dúvidas e as críticas de vocês, tá bom? Muito obrigado.